Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã, neste dia de domingo, dia de buscarmos a presença de Deus, dia de reflexão espiritual, estudarmos a palavra. Nós vamos cantar, irmãos, o hino em confissão dos nossos pecados, o hino 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, e aceita um pecador. Venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua fidelidade, e tal qual nós estamos, nos aproximamos, nos achegamos a ti. Nós estamos, ó Deus, na tua presença e confessamos, Pai, os nossos pecados. Nós reconhecemos, ó Pai, as nossas falhas, faltas, ações, omissões, pensamentos, desejos, inclinações. E rogamos, ó Pai, por tua misericórdia. Rogamos que o Senhor engrandeça a tua misericórdia nas nossas vidas e deste modo seja glorificado. Pai, perdoa a nossa ingratidão, perdoa a nossa falta de firmeza, de propósito, e que o nosso coração seja verdadeiramente convertido pelo Senhor. Que nesta manhã nós sejamos abençoados, aperfeiçoados, fortalecidos, ó Deus, pelo estudo da tua palavra santa. E que o Senhor abençoe, Deus, cada família representada aqui nessa transmissão. Que o Senhor esteja abençoando os irmãos para que não desanimem, mas pelo contrário, que a nossa fé seja ainda mais fortalecida, aumentada no Senhor e Salvador Jesus. No nome dele que nós oramos, pedimos perdão e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir o livro de Lamentações. Nós vamos terminar o capítulo 3 e semana que vem então vamos voltar para o estudo de Esther. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 40, até o final do capítulo. E à noite, como os irmãos sabem, nós vamos ter um momento de adoração, de devocional, às 6h30.
os irmãos estejam também em adoração neste momento. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Nós vamos ler à medida da exposição, tá bom? Nós vimos que este capítulo, ele interage com várias pessoas falando. Primeiro, o eu sou o homem. Depois, Jeremias começa a falar sobre o Senhor, né? Ele, as misericórdias do Senhor, a minha porção é o Senhor, bom é o Senhor, e etc. E depois, ele começa a falar na terceira pessoa. E aí volta para a primeira pessoa, né? Ouviste, no versículo 56. Então, é importante observar essa mudança. Aqui, no 40, ele fala em nome do povo de Deus. Ele fala para si e para o povo ao mesmo tempo. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esse é o tema do nosso estudo nesta manhã. Voltemos para o Senhor. Esse é um chamado já antigo por povo de Deus. Voltemos para o Senhor. Alguém pode dizer, mas por que está falando assim, voltemos? Eles estavam muito longe do Senhor. E às vezes a pessoa está longe do Senhor e não percebe o quanto está longe. Até que comece a sondar o seu coração, a sua vida, à luz da Bíblia e não dos seus próprios pensamentos. Mas veja como esse chamado já foi anteriormente dado a Israel. Oséias, capítulo 6, abra por favor em Oséias, aí para frente. Oséias, capítulo 6, o versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Que bênção. Vinde. Está aí exortando. Vamos voltar para o Senhor. Foi Ele quem nos despedaçou. Deus é soberano. Nada é atribuído como que acontecendo de uma forma paralela ao ser de Deus. O que despedaça, sara. O que fere, também é o que liga. Depois de 2 dias nos revigorará, o terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Vamos conhecer o Senhor e vamos seguir, vamos continuar nesse conhecimento, vamos progredir no conhecimento do Senhor e assim certamente Ele irá nos abençoar, Ele irá nos visitar. Tornemos para o Senhor, conheçamos o Senhor. Tudo correto, né? Não tenho o que dizer sobre isso. Agora veja o verso 4, no entanto. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ainda que as palavras aqui de Oséias 6, as palavras de confissão, de dedicação, de consagração a Deus, fossem sinceras, verdadeiras, corretas, elas não tinham aquela força, elas não tinham aquela consciência. É o que nós chamamos de falar da boca para fora, mas não falar tanto de coração. As palavras, então, voltemos para o Senhor, eram palavras passageiras. Daqui a pouco o povo já estava longe do Senhor novamente. Então, ainda que esse texto seja belíssimo,
belíssimo. No sentido de voltar para Deus, no sentido de conversão. No entanto, o povo que proferiu estas palavras tinha um amor que passava rápido. De repente, evaporou. De repente, aquelas palavras já não são praticadas mais na vida. Para nós, isso seria o equivalente do que, mais ou menos? Quando nós estamos num culto, ouvimos um sermão, e aí falamos o seguinte: eu vou seguir o que foi falado, o que Deus colocou para a minha vida. Mas logo na semana, ou quem sabe dura um pouco, mas na semana seguinte, já voltamos na prática daquele pecado. Quantos pecados nós prometemos para Deus que nós deixaríamos e voltamos a praticar? Um amor que cedo passa. Que Deus nos livre disso. Os israelitas aqui, o povo de Deus, sofrendo, foi despedaçado também nos termos de Oséias. E agora o profeta está chamando o povo de volta. Voltemos para o Senhor. Mas a ênfase do capítulo aqui de Jeremias, tanto quanto de Oséias, é o seguinte: vamos fazer isso de coração, de verdade. Mais empenho, sem brincadeira nessa questão. Vamos buscar a Deus. Vamos parar de simplesmente lamentar, que pena, eu não sou assim. Não, vamos buscar o Senhor. Imagine o seguinte: os hebreus foram lá para a Babilônia, 70 anos naquela terra, e depois voltaram para Israel. Mas vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar se estes hebreus voltassem antes para Canaã. Vamos supor que a casa de Davi voltasse para o trono, tivesse novamente o reinado. A agricultura, ou seja, a economia, naquela época, voltasse a subir. Vamos supor que tudo se encaixasse, mas Israel não voltasse para Deus. Eu pergunto, é suficiente? Isso adianta alguma coisa? Isso tem peso eterno? O nosso presidente, ele incentivou as pessoas a fazerem um jejum, e vamos deixar para lá se isso convém ou não convém ao presidente fazer, mas porque essa aí é a questão que o pessoal está discutindo, né? Tudo que ele fala, o pessoal quer discutir. Mas, de qualquer forma, o povo aceitou esse convite, não entendendo como uma convocação, mas um estímulo. E está em jejum, oração no dia de hoje, para Deus abençoar a nossa terra. No entanto, o que se percebe é o seguinte: muitos querem simplesmente, ou somente, que Deus afaste o tal do vírus. Com certeza, seria uma grande bênção. Seria motivo de grande alegria. Seria, digamos assim, uma folga para nós nos sentiríamos aliviados. Mas eu me pergunto, o que Deus quer? Porque a pior coisa para uma criança, muitas vezes, sabe o que é? A disciplina ser afastada. Os brasileiros, eles precisam de correção. O mundo inteiro precisa. Mas vamos pensar em nós aqui. A gente precisa de correção. A igreja evangélica brasileira, ela precisa de correção. Ela precisa voltar para Deus em oração. E parar com teologia de prosperidade. Parar com essas programações gospel. Ao invés de orar, sair pelas ruas da cidade marchando para Jesus.
Eu pergunto, qual que é o proveito dessas coisas? E se tudo voltasse ao normal e o povo não voltasse para Deus? Certa vez um amigo, ele sofreu um acidente, um amigo meu, e a recuperação foi terrível, a cirurgia foi terrível, meses sem andar e etc. Mas eu preguei o evangelho para ele, ele creu no Senhor Jesus, aceitou o Senhor Jesus na sua vida, recebeu. Depois, num culto dos Gideões, ele entregou, digamos assim, de uma forma mais ainda definitiva a sua vida para Deus. E um dia ele me disse, olha, se esse foi o caminho para eu conhecer o evangelho, eu passaria tudo de novo. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus tem interesses mais profundos. Enquanto nós estamos tocando na superfície, Deus está fazendo uma obra mais profunda. Deus está chamando a igreja de volta. Deus está reunindo as famílias em casa. Reparou nisso nesses dias? As famílias tendo que lidar com os dramas. Tem sido terrível esses dias, certamente. Tem pessoa até se matando, muito divórcio. Mas isso revela o estado que nós nos encontramos, que não é bom. Portanto, Jeremias, eu estou falando tudo isso por causa do seguinte. Jeremias não está dizendo somente o seguinte, vamos voltar para Deus para restaurar essa terra. Ótimo, mas é só isso? Porque aquele se o meu povo se humilhar, buscar, orar, e essas coisas são vistas em conjunto e se converter de seus maus caminhos, começa, perdoarei os seus pecados. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, antes de falar sararei a sua terra, ele diz, perdoarei os seus pecados. Eu pergunto se você, meu irmão, meu amigo que está ouvindo, tem aproveitado esse momento para corrigir o que precisa ser corrigido na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã. Você tem aproveitado para ler mais a Bíblia, para orar. Eu estava ouvindo na rádio ontem um comentarista falando sobre a inteligência emocional para lidar com essas questões, né, de ficar em quarentena, ficar em casa e recebendo essas notícias e tal. Tem que ter uma inteligência emocional. É claro que esse é o lado humano da questão. Mas veja que tudo isso revela como nós lidamos com as coisas, como nós lidamos com a ideia de morte. Se nós até temos idolatrado o trabalho, se nós até não aguentamos mais ficar em casa com os filhos, com crianças, voltemos para o Senhor antes de qualquer coisa. É melhor sofrer e voltar para o Senhor. O ganho na balança é infinitamente maior. Portanto, Jeremias está dizendo o seguinte: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor em oração. Oração transformadora. Olha só, esquadrinhemos, provemo-los, voltemos, diz verso 40. Vamos olhar para a nossa vida,
Vamos olhar para os nossos caminhos? Vamos pensar o que nós estamos fazendo, vamos pensar o que nós não estamos fazendo. Vamos comparar isso com o que Deus coloca para nós? É exatamente essa dinâmica que aparece no Salmo 119, versículo 59. Considero os meus caminhos, primeiro, e volto os meus passos para os teus testemunhos, ou seja, para a palavra. Olha a dinâmica, olho para os meus caminhos, olho para a palavra, olho para os meus caminhos para corrigir agora e olho para a palavra, uma dinâmica de autoexame. Se nós queremos orar, se nós queremos buscar a face de Deus, nós precisamos sondar a nossa vida, esquadrinhar, colocar no fogo, provar e ver o que sai disso. Se alguém examinasse os nossos caminhos, o que essa pessoa diria sobre a vida cristã, sobre o nosso amor a Deus, sobre o nosso amor ao próximo, sobre o nosso serviço na igreja, a nossa comunhão com os irmãos? Jeremias está dizendo, vamos olhar para a nossa vida, vamos examinar, e em seguida, em resposta a essa consciência de pecado, como se fosse uma confissão, vamos voltar para Deus. A oração então transforma, é uma oração transformadora, porque mexe com a nossa vida, mexe com os nossos caminhos. Segundo, a oração fervorosa. Levantemos o coração juntamente com as mãos. Levantar as mãos em adoração. Não vejo nenhum problema com isso, desde que não seja uma coisa muito exagerada, onde a pessoa parece que está se destacando demais ali. Levantar as mãos, na Bíblia nós temos isso em reconhecimento da soberania de Deus e um movimento do corpo para direcionar o coração para o céu. Por isso que o judeu fazia assim. Mas Jeremias está dizendo o seguinte, vamos levantar as mãos, mas junto com as nossas mãos levantemos também o nosso coração. Essa é a mensagem de Joel, rasgai os vossos corações, não somente as vestes, ou seja, não somente o externo, não somente o rito, não somente uma coisa formal, sem coerência com o homem interior do coração. Levantemos as mãos juntamente o coração. Oração, então, fervorosa, intensa. Oração humilde para Deus nos céus. Eclesiastes afirma, nós estamos na terra, Deus está no céu. Dizer, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, significa direcionar o olhar para cima, buscar de cima, buscar do trono, buscar do alto a restauração. Voltemos para o Senhor, então vamos olhar para Ele, vamos voltar para Ele. Oração transformadora, fervorosa, humilde, quebrantada. Olha o versículo 42. Nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Os comentaristas, eles trabalham muito aí com esse texto do finalzinho, tu não nos perdoaste. Porque a Bíblia diz que aquele que pede perdão, Deus perdoa, não é? Então parece um pouco estranho esse verso, tu não nos perdoaste. Mas o verso significa duas coisas, pelo menos. Primeira é que a ideia do perdão aqui é que Deus não absolveu a sua disciplina. E segundo, e esse é o principal ponto aqui, a confissão foi
vazia. A confissão foi aleatória, parcial. Esse tipo de confissão Deus não perdoa. Lembra lá o caso dos 2 homens orando? Um dizia que era melhor que os outros, tinha feito isso e aquilo, e Deus não perdoou. O outro disse, ser propício a mim pecador, e foi perdoado. Então tem oração que Deus ouve, tem oração que Deus não ouve. Tu não nos perdoaste. Agora veja, nós prevaricamos e fomos rebeldes, nós adulteramos espiritualmente falando. Nós somos rebeldes, Deus. Veja, não é confissão fraca. É confissão que usa os termos da palavra, rebeldia. Eu fui rebelde. Eu adulterei com outros deuses. Rebeldia espiritual, levantar o coração contra Deus. Jeremias 14, 20. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Veja, conhecemos a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais. Quebrantada pela disciplina. Veja o verso 43 a 46. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste. Sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Disciplina. Oração quebrantada pela confissão, pela disciplina. Veja, Deus esmagou eles. Porque Deus é um pai que disciplina. Hebreus diz isso. Porque Ele é nosso pai, Ele nos disciplina. E isso é amor. Para que sejamos conformados à imagem do Filho. E para que o Espírito Santo purifique a nossa maldade, a nossa rebeldia. Para que o Espírito Santo santifique o nosso coração. Disciplinados por Deus. Porque Deus não quer, meus irmãos, simplesmente que o seu povo viva neste mundo com os prazeres da carne disponíveis. Deus então realmente descarregou a sua mão ali, disciplinou forte, diz aqui, sem piedade nos mataste. Ou seja, ele não amenizou a questão. Capítulo 1, versículo 16, Jeremias diz o seguinte: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que deveria restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Veja como foi duro ali, prevaleceu o inimigo. Oração quebrantada, então, pela confissão, pela disciplina de Deus, disciplina pesada de Deus, mas amorosa sempre, sem dúvida. Quebrantada pelo medo. Olha aí, sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Tem uma ilustração muito interessante naquele comentário de Jonas, do Palmer Robertson, acho que é, da Cultura Cristã. Se você não tem esse livro, é muito, muito bom. E a ilustração que ele usa é a do carrossel. Carrossel, aquele brinquedo que as crianças ficam rodando, assim, normalmente um cavalinho. E no começo a criança tá ali rindo pra foto, tranquila, mas
Se é um carrossel para os maiores, vai aumentando. Se ficar bem mais rápido que no começo, aí de repente a criança pega e segura mais forte aquilo e não solta. Ela fica rígida ali. O pai está ali do lado segurando, mas sabe que a criança está ali rígida. Assim é a tribulação. Muitas vezes a tribulação precisa aumentar. A disciplina precisa ser mais forte da parte do Senhor. Nós precisamos passar por algo que provoque medo, espanto, ansiedade, temor e tremor, para a gente se apegar com Deus de uma vez por todas. Senão vai continuar aí na vida, a vida passando, os anos passando, uma vida não sendo útil nas mãos de Deus, uma vida distante de Deus. Então veja, Jeremias está dizendo, Deus nos disciplinou. Nós viramos aqui motivo de vergonha para as nações. Deus não ouviu as nossas orações carregadas de pecado. E sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Não é linguagem poética. Verdade, eles passaram literalmente por isso. Veja, quebrantada a oração pela confissão, pela disciplina, pelo medo. Como o medo é comum na Bíblia. Tive medo e me escondi. Jesus repreende o medo. Ele repreende a covardia. Por que sois assim tímidos? A ideia de timidez ali é a covardia. São medrosos, homens de pequena fé. Confiem no Senhor Jesus. Disciplinados pela tristeza. Olha o verso 48. Dos meus olhos se derramaram torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Olha a perseverança. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Jeremias é conhecido como um profeta chorão. E eu temo que esse título que dão a ele, nesse modo de chamá-lo, seja um tanto negativo, pejorativo, até chora demais. Meus irmãos, acho que nós choramos de menos, viu? Nós choramos pouco. Tudo isso acontecendo, Jeremias ia ficar simplesmente no canto dizendo, eu avisei? O problema agora é de vocês? Ninguém quis me ouvir? Tchau. Muitos abandonam o barco numa situação como essa. Não quero mais também. Vou sumir para qualquer outra nação, qualquer outro lugar. Não, ele está chorando. Ele permanece com o povo. É um profeta que fala ao povo, que está triste, que está chorando, continuando ali o seu ministério pesado. Então veja, a oração marcada com tudo isso. Confissão, Deus, nós fomos rebeldes, Senhor. Disciplina, Deus, olha o que aconteceu conosco. Olha a nossa situação, Deus. Medo, sobre nós vieram temor. Tristeza, dos meus olhos derramam torrentes de águas. Chorava e chorava. E mais perseguição. Versículo 52. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. As águas correram sobre a minha cabeça. Então disse, estou perdido. Oração quebrantada pela perseguição.
como se fosse uma ave sendo caçada. Os inimigos ali em cima de Jeremias e do povo de Deus de modo geral. Como que lançado numa cova, isso literalmente ele passou também. Tem as duas coisas aqui, tanto a sua própria experiência quanto a experiência de Israel, que era como se alguém estivesse numa cova, uma situação de aperto, de angústia, de sem saída, até que alguém estenda a mão e tire. Águas correndo sobre a cabeça, como foi no caso de Jonas, quando ele coloca lá a sua situação diante de Deus em Jonas 2, aquelas algas correndo ali no seu pescoço, a água. Então subiu a Deus a sua oração. Veja, águas correram sobre a minha cabeça como já estivesse aqui. Então disse, estou perdido. Às vezes, meus irmãos, é numa situação extrema que nós realmente vamos voltar para Deus. Estou perdido, não tem mais saída, Deus. E agora? O que eu faço? O que eu posso fazer? Quantas vezes nós nos encontramos numa situação parecida e falamos, Deus, e agora? Deus, o que pode ser feito numa situação dessa? Como Josafá falou, nós não sabemos o que fazer. Estou perdido, estou angustiado, eu estou numa situação de desespero. E agora, Senhor? E agora? O que farei? É nesse momento, meus irmãos, em que nós realmente não sabemos o que fazer, que nós esperamos de Deus uma resposta, uma saída, uma mão que se estenda. Uma solução do nada muitas vezes. A Nova Versão Internacional coloca de uma forma bem interessante, as águas me cobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. A ideia de estou perdido é essa. Cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Às vezes nós pensamos que é o fim, mas pode ser um novo começo. Estou perdido. Oração quebrantada. Contudo, mesmo nessa situação, mesmo passando por tudo isso, é uma oração perseverante, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Versículo 50. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Que o Senhor olhe para nós. Jesus disse, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra. Oração triunfante, veja o verso 55, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Tem gente que está ali se afundando. A melhor coisa que pode ser feita, não faz. Vai se afundar de vez. Invoque o nome do Senhor. Invoque a bênção do Senhor, ore. Veja, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ele não ficou ali vencido, abatido, derrotado. Não, da mais profunda cova. É ali que, de fato, meus irmãos, nós oramos, buscando a presença de Deus, os recursos da graça de Deus. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome.
Ele não cerrou seus lábios em amargura, em depressão, em medo, tristeza, em aflição, apesar de estar sofrendo todas essas coisas na sua mente, no seu coração, mas ele se voltou para Deus e invocou o nome de Deus. Por isso que é uma oração triunfante. Vai acima das circunstâncias, ele não espera tudo ficar bem para depois orar. Ele ora na mais profunda cova. Oração triunfante, oração ouvida. Olha o verso 56. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Veja, primeiro ele afirma que Deus realmente ouviu. E depois ele confirma para o coração dele esta verdade. Sim, Senhor, não se feche para mim. Nós sabemos que Deus não vai fazer isso, mas nós temos que dizer para nós mesmos. É para isso trabalhar no nosso coração. Deus nos ouve, Deus nos atende segundo a sua vontade soberana. Ouviste a minha voz. Não importa a situação. É algo que está acima de qualquer circunstância ou situação. Ouviste a minha voz, oração ouvida, porque Deus é o Deus da graça em Cristo Jesus. A obra de Cristo nos dá essa confiança de que Deus de fato nos ouvirá, que nós podemos buscar o trono da graça de Deus, como diz Hebreus, por causa do nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo. E a nossa oração será ouvida. Oração consoladora. Esse versículo 57 é maravilhoso. De mim te aproximaste, no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Deus faz isso conosco hoje. Deus faz isso conosco agora. Ele se aproxima de nós pela sua palavra e internamente pelo Espírito ele diz, não temas. De mim te aproximaste. Olha Deus se aproximando, Deus chegando perto. Nesse dia em que nós invocamos o seu nome, a sua presença se manifesta e o Espírito Santo diz ao nosso coração, não temas. Como Jesus disse para aquele homem desesperado com o seu filho, endemoniado, sofrendo muito, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O pai disse, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Invoque o Senhor. Ele se aproximará de você. Ele chegará perto de você. Ele se colocará ao seu lado, como ele fez com Paulo. Diz o livro de Atos, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse, não temas, coragem, Paulo. Porque do modo como você testemunhou em Jerusalém, você vai fazer isso também em Roma. Não temas. Como aparece isso na Bíblia, né? Não temas. Porque nós somos teimosos em ter medo. Nós insistimos na ansiedade, nós insistimos na insegurança. Porque nós insistimos no pecado, na verdade. Invoque o nome do Senhor. Que você experimente este versículo na sua vida. De mim te aproximaste no dia que te invoquei e disseste, não temas. É aquela promessa de Isaías 41. Que nós temos que ler a Bíblia de uma forma também individual. Deus falando conosco. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Verso 13. Eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Oração contemplada, veja, pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida.
Deus remiu Jeremias do pecado, Deus redimiu a sua alma e Deus redimiu a sua vida, porque o tirou da cova, tirou daquela situação de morte ali que ele estava experimentando. Deus contempla a nossa fé, Deus defende a nossa causa. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Oração contemplada. Agora veja que a oração, ela é também fundamentada. Ou seja, não é uma oração simplesmente vaga. Ela é firmada em verdades. Ela é firmada em doutrinas. Ela é firmada no ser de Deus. Fundamentada no conhecimento de Deus, fundamentada na justiça de Deus e fundamentada no domínio de Deus. Olha só como a oração é fundamentada e isso serve para o nosso encorajamento. Jeremias diz que Deus viu, versículos 59 e 60. Deus ouviu, versículos 61 e 62. E Deus observou, versículo 63. Ou seja, ele está apresentando a sua dor, a sua causa diante de Deus, e é consolo para o seu próprio coração que Deus conhece todas as coisas, que Deus realmente viu o que aconteceu, que Deus realmente sabe o que nós estamos passando, que Deus conhece o nosso sofrimento. Deus viu, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga minha causa, versículo 59. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. 60. Viu? Uma das piores coisas quando a pessoa está sofrendo é a tal da indiferença. O outro nem percebe, nem nota ou nem liga para o sofrimento alheio. Mas quando o povo de Israel estava sofrendo lá no Egito, na escravidão, o texto diz que o povo gemia naquela servidão dura ali e clamaram a Deus. Êxodo 2, 24. Ouvindo Deus, veja que sempre começa com isso, ouviu Deus. Se meu povo se humilhar, orar, me buscar, converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Ele ouve. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, ele é fiel. E viu Deus, olha aí, ouviu, lembrou, viu. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Veja, o verso já disse que ele viu. Mas agora também diz, ele atentou para a sua condição. É como se Deus visse e depois enfatiza, ele realmente viu, ele chegou bem perto. Ele conhece perfeitamente a nossa vida, os nossos dramas, as nossas angústias. Deus sabe de todas as coisas, Deus viu. Jeremias está dizendo, Deus viu a injustiça, Deus viu a vingança, Deus viu os pensamentos maus, maldosos. Deus ouviu, o verso 61, ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Deus ouviu as afrontas, Deus ouviu as acusações, Deus ouviu o murmúrio. Deus sabe das intenções dos homens, irmãos, do nosso país. Deus sabe o que deve ser feito. Deus sabe o que é, Deus sabe o que não é. Deus observou a zombaria, observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Tudo isso desagrada a Deus, não é? Injustiça, vingança, pensamentos maus, afrontas, acusações, murmúrio, zombaria. Deus vê. Isso que importa. Pedir a justiça de Deus. Não buscar informação assim, como se a própria informação fosse uma salvação. Eu quero saber agora o que está acontecendo. Vou ler tudo, vou ler
as postagens no Twitter, vou ler esse jornal, vou assistir aquilo, eu quero saber o que está acontecendo. Tudo bem. E aí? Eu posso de toda a informação. E aí? Uma irmã lá da igreja de Vila Nilo me disse assim: pastor, eu não sei muito de política, eu não sei muito assim exatamente o que está acontecendo, eu não sei nem acompanhar as coisas, ela me disse. Mas de uma coisa o senhor pode saber: eu oro. Eu disse: minha irmã, é disso que a gente precisa. Eu, porém, oro. Agora Jeremias faz uma oração fundamentada na justiça de Deus. Essas orações, elas são um incômodo para algumas pessoas. Veja o verso 64. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração, a tua maldição imporás sobre eles. Alguém pode imaginar aqui que ele simplesmente está narrando o que Deus irá fazer. Mas a ideia é que ele também está clamando para que aconteça. Tu lhe darás a paga, Senhor. Senhor, dá-lhes o que merecem. São as famosas e até um pouco estranhas orações imprecatórias. Quando o salmista roga que Deus dê a paga, que Deus derrame a sua justiça. Mas veja que também no Novo Testamento, porque às vezes as pessoas dividem, né? Isso é coisa do Antigo Testamento. Mas Paulo também diz em 2 Timóteo 4, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. No livro de Apocalipse nem se fala. Várias vezes o povo de Deus está adorando ali, louvando, por causa da justiça de Deus, porque Deus descarregou a sua mão em justiça. O salmista, no Salmo 137, diz o seguinte: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. A justa retribuição de Deus. Esses dias eu orei, Senhor, que a tua mão pese sobre a China, se a China for culpada, a China comunista. Que o Senhor descarregue a mão. Ou que o Senhor converta e tenha misericórdia, eu orei primeiro assim. Ou que o Senhor faça justiça e dê a paga se eles forem culpados mesmo. Ou quem for culpado. Eu já orei também assim por estados islâmicos. Deus, que o Senhor os converta, que o Senhor salve aqueles que o Senhor deseja salvar através daqueles missionários corajosos que estão ali. Mas se não for da tua vontade, que o Senhor descarregue a tua mão, que o Senhor faça justiça. Orações imprecatórias hoje, podemos clamar pela misericórdia de Deus e podemos clamar pela justiça de Deus, que Deus leve para a prisão, que Deus leve até para o túmulo. Essa geração muito, como posso dizer, melosa,
com amor sem fundamento, sem verdade. Temos que amar a todos. Sim, nós temos que amar a todos, mas existe um sentido em que nem Deus ama a todos. Deus salva todo mundo? Deus não salva todo mundo. Se Deus direcionar o seu coração, você pode fazer orações imprecatórias. É claro, a gente não vai ficar pedindo para Deus matar aí todo mundo, não. Mas em favor do Evangelho, em prol do reino de Deus, para a glória da vontade e da justiça de Deus, para a glória do Filho de Deus, Jesus Cristo, nós podemos fazer essas orações imprecatórias. E Deus responde, viu? Deus pode acabar em pouco tempo com uma nação inteira. Tu lhe darás a paga, Senhor. Amém. Não diga amém somente para coisas assim bondosas, amorosas. Diga amém também quando tem justiça de Deus. Tu lhe darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Amém. Deus fiel, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus da aliança. Tu lhe darás cegueira de coração, a tua maldição imporá sobre eles. Amém. E por que então ele tem tanta segurança? Versículo 66, na tua ira os perseguirás, porque a ira de Deus é santa. Deus não pode ser afrontado. As pessoas não podem viver em rebeldia contra Deus. E quando Deus se torna perseguidor, que imagem terrível, não é? Quem gostaria de estar numa situação dessa? Cair nas mãos do Deus vivo, do Deus vivente, do fogo consumidor. Eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Oração então fundamentada no conhecimento de Deus, na justiça de Deus e no domínio de Deus. De debaixo dos céus. Observou que no verso 41 fala: levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. O versículo 50, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. E versículo 66, eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Hoje à noite eu vou expor o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Jeremias aqui diz, Deus nos céus. Deus lá do céu, os céus do Senhor. Ou seja, Ele está acima de nós. Não existe algo ali para Jeremias ao redor que pudesse trazer segurança, tranquilidade e esperança para ele. Ele tinha que olhar para o céu. Ele tinha que olhar para Deus. Meu irmão, meu amigo, levante os olhos para o céu. Levante os olhos para Deus. Saiba que Jesus, ele se sentou à direita da majestade e recebeu o nome que está acima de todo nome. O cabeça da igreja, o Senhor da nossa vida, o grande Criador, soberano, o Rei dos Reis. Levante as mãos, levante os olhos, se volte para Deus. Deus no céu, Pai nosso que estás no céu, soberano, glorioso, altíssimo, que pode todas as coisas, que nos ama, Deus forte, glorioso, todo-poderoso, eterno, justo, santo, bom, misericordioso, Deus da aliança, Deus que nos perdoa, Deus que domina, Deus que é justiça, Deus que conhece todas as coisas. Não olhe para as circunstâncias, ou seja, não fixe
Não fixe os seus olhos, não fixe a sua mente nas circunstâncias, mas em Deus. Vamos orar. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. O Senhor está no céu. Como Rei soberano, Senhor, Criador dos céus e da terra, sustentador, majestoso, Teu Filho à direita, governando a igreja. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, nós queremos voltar para o Senhor. Se nos afastamos, ó Pai, dos primeiros caminhos, faça-nos voltar. Transforma, Senhor, a nossa vida, converte-nos. Purifica o nosso coração. Intensifica a nossa oração, Senhor. Eleva os nossos pensamentos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nesse livro de Lamentações, capítulo 5, verso 21 diz assim: Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Agora, 10 horas, até o momento que você quiser, mas vamos estipular aqui pelo menos até 10h30, porque 10h30 os jovens e adolescentes também terão a sua aula com o seminarista Alexandre. Mas agora nós vamos clamar a Deus. Se você puder, dobre os seus joelhos. Antes de qualquer coisa, nós vamos pedir o que está escrito aqui em Lamentações 5:21. É muito bom orar a própria Bíblia, viu? Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Vamos clamar por conversão. Não regeneração, se você já é salvo, se você já entregou a vida para Deus. Aqui o termo conversão significa aquela volta. Vamos voltar para Deus, irmãos. Converte-nos a Ti, Senhor. Que Deus faça isso. Que Deus opere isso. Que Deus opere essa volta para Ele, para não ser vazia, como diz Oséias, para ser real. E renova os nossos dias como dantes. Vamos pedir por renovação. Vamos nós juntos agora, irmãos, nos unir em oração. E que Deus guarde a sua família, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a nossa igreja, que Deus guarde o Brasil, que a nossa nação, incluindo a igreja evangélica brasileira, que tem se apostatado do evangelho, que a nossa nação se volte para o Senhor, que tenha ouvidos para ouvir. Que Deus abençoe a sua vida. Fique em paz. Vamos clamar. Amém.